الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على الحبيب. Bem-vindos a mais uma continuação de histórias dos profetas. E hoje estamos na quarta parte com a história de Sayyidina Musa, e uma história muito longa, e pelo que eu percebi na preparação assim dela, levou muito tempo e ainda está levando. E acho que vai levar bastante ainda, inshallah, porque é para a gente pegar os detalhes, isso que eu sempre falo, é importante a gente pegar os detalhes, que serve de exemplo, serve de lição. Dá para entender muita coisa do passado que está ligada com o presente hoje, né? Do povo que seguiu ele, do povo, como se comportou com ele. Nesse capítulo de hoje a gente vai ver como o povo que seguiu ele se comportaram depois de tantos milagres que eles testemunharam. Mas antes disso, nós vamos fazer como sempre assim, a gente faz uma pequena pausa assim, e fala sobre a atualidade, sobre as notícias do dia, sobre as coisas que estão acontecendo hoje. Sempre a gente pega alguma coisa importante que está acontecendo, e hoje uma das coisas muito importante, inclusive no nosso Oriente Médio, está muita coisa acontecendo, muita coisa, e isso é natural, isso é normal. Não se engane ou não se eleve nessas conversas da notícia e das pessoas no dia a dia, na rua, em todos os lugares que falam esses muçulmanos, só por trás deles só vem problemas, só terrorismo. Vocês viram o avião que caiu agora na Europa, né, na Alemanha? Logo as primeiras notícias, quando descobriram que o copiloto que causou o acidente, começaram a tentar ligar ele com o islamismo, né? Exato. Como rapidinho os pais dele, todas as pessoas que conhecem ele falaram, ele não tem nada a ver com os muçulmanos. E talvez até escutei um comentário que ele nem gosta dos muçulmanos. Aí aliviaram a barra, né? Virou um coitado. Virou um coitado. Eu estava vendo a notícia, falei, olha só como agora mudou a história. Em vez de ser fanático muçulmano, né? Não é nome, eles nem falam nome, fanático muçulmano. Em vez de ser fanático muçulmano, não é fanático cristão, não é fanático judeu, não é fanático evangélico, nada disso. É um coitado que ele teve distúrbio, né? Eles foram examinar, foram ver com a família para ver se ele teve problemas mentais, né? Então, alguma coisa que aconteceu, coitado, de problemas mentais para fazer isso e fazer a tragédia desse tamanho. Isso também a gente vê, a gente traduz isso, né? É a alma vazia, a alma que não tem nada por dentro, porque não tem espiritualidade, não tem religião, então não tem firmeza, não tem posição, não tem algo que segure, algo que faz dele assim uma pessoa como uma pessoa normal, né? Mas o meu assunto principal, o que eu falei, destaquei isso só para a gente saber, para não se engana quando alguém fala, né, que vocês muçulmanos só problemas por trás de vocês, né? Destacou para mim nessa semana a notícia do Iêmen, né? O Iêmen está sendo bombardeado, mas por justa causa, pela primeira vez por justa causa. Estão bombardeando as pessoas que descontrolaram o país. Praticamente eles pegaram 75% do poder do exército natural do Iêmen, pegaram para destruir realmente as pessoas de fora, que é os nossos queridos lá, né? Estão sendo assim debatidos. Eu vi um sheikh, uma palestra esses dias, que ele falou sobre o Iêmen, né? E falou, não se engane sobre o Iêmen, não se engane sobre o Iêmen. O Rasul sallallahu alaihi wasallam elogiou muito. O Rasul sallallahu alaihi wasallam falou, a origem de muitas coisas nesse mundo e muitos profetas é do Iêmen, né? Vocês lembram? Aliás, não lembro porque. Não, sim, na história de Sayyidina Ibrahim, né? Quando ele deixou o filho dele em Meca, e saiu de lá e fez o pedido para que as pessoas se destinassem a eles, para eles não ficar sozinhos, né? Aí quem foi o primeiro tribo que veio até eles? Foi o tribo do Jurhum, esse tribo de Jurhum do Iêmen, que originou dele Quraysh, que originou dele o profeta sallallahu alaihi wasallam, que deles casou também o Ismail, filho de Sayyidina Ibrahim.
né? Vocês viram como é que é o importante. Nesse país tem Saba, a cidade da Balqis, né? Aquela rainha que a gente vai, inshallah, vai chegar a ela na história de Sayyidina Salomão. Ela é originária de lá, né? Tem a história dos duas pessoas, dois irmãos, acho que tinha Al-Ahqaf, um lugar de um mensageiro, Al-Ahqaf, também um lugar de mensageiro, e um lugar também onde houve uma maldição para um irmão, e o outro foi mais fiel, mais, né, seguidor. Allah subhanahu wa ta'ala salvou ele, salvou as plantações dele. Tudo isso aconteceu no Iêmen, e muitas outras histórias que aconteceram no Iêmen. Então o Iêmen é um povo, o Rasul sallallahu alaihi wasallam falou deles, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou deles, falou um povo de coração gigante, um povo que sentimental e acudiram, eles ajudam qualquer um. Infelizmente eles estão sendo vítimas hoje. Aqueles que falam o Iêmen, o terrorismo hoje, o que está acontecendo é igual aos outros países que aconteceu, né? Mas infelizmente eles estão sofrendo um pouco mais porque descontrolou totalmente os países. Esses golpes que houve lá, golpes militares contra os presidentes, né? Tudo isso para destruir, para descontrolar os países muçulmanos. E a previsão, como a gente tinha falado, a previsão que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou que vai haver, no final dos tempos, 7 países que vai se descontrolar. E o último deles, a Síria, e o que está acontecendo hoje, né? O último deles, e os piores massacres estão acontecendo na Síria, né? Então, uma coisa assim, uma imagem só das notícias que está acontecendo hoje e de que se fala no dia a dia, para a gente saber se defender, para a gente saber, quando alguém falar, né, alguma coisa sobre isso. Hoje, infelizmente, se você explicar isso para as pessoas, não vão entender. Mas pelo menos saber se defender, saber, pelo menos, até que se você, perante, como Sayyidina Ali falou, إذا خطبك الجاهلون فقولوا سلام. Quando salam, quer dizer, se os ignorantes conversarem com você, ficar debatendo, você não consegue convencer, não consegue explicar, fala salam, né? E não se irrite, não se guarde assim, porque a pessoa passa raiva quando você não consegue convencer as pessoas. É importante tentar um pouco e ao mesmo tempo é importante você saber da verdade. Isso enriquece você, isso faz você se sentir bem, se sentir seguro. Por mais que as pessoas estão falando, por mais que as pessoas estão detonando a nossa religião e o nosso pessoal, alhamdulillah, nós estamos bem. Essas pessoas um dia vão saber a verdade. Isso que eu sempre sinto, eu sempre falo assim para mim mesmo. Um dia a verdade vai vir à tona e a gente vai ser, inshallah, a guia das nações, inshallah. Vindo para a nossa história de Sayyidina Musa, como eu falei, a gente passou o faraó, ele matou os mágicos que não obedeceram a ele, era 40, da outra vez não falei o número, hoje vou falar e vou usar perguntas da outra aula, viu? Vou usar perguntas para outra aula porque tem bastante chocolate aqui hoje, estoquei hoje, para poder fazer bastante. No entanto, nós falamos sobre os mágicos, como o faraó torturou eles, como ele cortou as mãos deles antes de matá-los, cortou as mãos, as pernas, e ele falou, vou cortar assim. Lógico que ele não queria mais saber de nada deles, mas ele queria que eles servissem de exemplo para os outros, para ninguém se atrever se converter como Moisés, né? Subhanallah. Disso tudo que aconteceu, começamos na aula passada falando sobre um dos milagres só. Um dos milagres que iniciou, que é Sinim, o Qaht, né? Que é onde se tornou tudo que eles têm de riqueza, de comida, de não sei o que, tornou o quê? Pedra. Tornou-se pedra. Todo o que eles tinham, né? Que eles iam comer, pegava comida, parecia comida, pegava para comer, tornava pedra. Tudo isso, por causa de uma oração que Sayyidina Musa levantou as mãos para o céu e falou, eles não estão aguentando mais a tortura, o povo do Israel, né? Então ele fez súplica para Allah subhanahu wa ta'ala para poder, né? Então a gente aí veio esse primeiro sinal. São 9 sinais, né? Lógico, entre eles o que ele fez,
o cajado que se tornava cobra, o braço dele, né, que ficava feito luz no meio do sol, né, e veio esse outro milagre, que é o milagre que as comidas, essas coisas tudo se tornava pedra, né? Agora vamos para quarto milagre, né? Vamos prestar atenção nos milagres, são os dados que vai ajudar bastante. É lógico, Sayyidina Musa deu instrução para todos eles. No dia que vai tirar eles, vocês lembram quanto era a quantidade deles? 600 mil pessoas. Então imagina deslocar 600 mil pessoas a pé. Quanto que não vai demorar para chamar eles, para convocar eles? Então Allah subhanahu wa ta'ala falou para eles, deu para ele o sinal, falou para ele, marca as casas deles, já para saber quando vem o sinal, já sai logo. Aí ele marcou as casas deles e ele falou para eles, façam das suas casas qibla. O que quer dizer faça das suas casas qibla? Qibla a gente sabe que é direção da reza, né? Direção deles. Ele falou, faça das suas casas. Por que ele falou, faça das suas casas qibla? Para eles orar muito, para que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe isso. Allah subhanahu wa ta'ala, com um milagre, com um sinalzinho, seja e é, rapidinho faz o milagre, faz eles se deslocar, faz eles sair, salva eles. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, a gente tem que entender isso. Allah subhanahu wa ta'ala faz tudo e faz a gente entender que tudo tem que ser com motivo real, não é assim, espiritualidade qualquer. O paraíso é caro e o paraíso tem preço, o preço dele é caro, tem que fazer por ele, não é fácil assim chegar e acabou, por uma súplica, por uma... não, tem que fazer, tem que orar, tem que pedir para Allah subhanahu wa ta'ala. Então ele falou, façam das suas casas qibla, significa orar muito. Eles começaram a fazer, lógico, orar muito, esperando que... Aí, lógico, o faraó, primeiro pedido, foi lá, chamou Moisés, até a casa dele e falou para ele, pelo amor de Deus, faça súplica para o seu Deus, para ele libertar a gente desse castigo, voltar às coisas normal, porque está tudo pedra, é possível, a gente não consegue comer. Eles pegavam as comidas do povo de Israel, se tornava pedra. O povo de Israel comia, era comida. Eles pegaram na mão, se tornava pedra. Isso vocês vão ver agora nos outros milagres todos, mesma coisa. Aí ele falou para ele assim, fala para o seu Deus nos liberar, faça a súplica para o seu Deus nos liberar, e eu paro o castigo. Ele não falou para ele, pode sair, ele falou, eu paro o castigo que estou fazendo nos filhos de Israel. Promessa é promessa. Tá bom, primeiro se alivia pouco. Aí ele levantou as mãos para o céu para aliviar, acabou o castigo na hora, liberou eles. Não passou 2, 3 dias, começou o castigo de novo. Não está nem aí, né? Achou que já se livrou, acabou, não sei o que. Aí Sayyidina Musa de novo levantou as mãos para o céu e falou, dá um jeito nele, né? Não se comporta, né? O segundo milagre, sinal que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para ele, mandou para o povo de Israel, falta de produção. Esse foi um pouco mais longo, né? Plantação, tudo que eles tinham de plantação. Vocês imaginam, uma tamareira inteira, por ano, dava uma tâmara só. Uma árvore de maçã, por ano, uma maçã só. Faltou tudo. Faltou uma crise terrível, fome, situação difícil, tudo. O milagre fala, qillat tamarat, quer dizer, falta tamarat, falta os alimentos, os frutos, né? Um pé de uva, um cacho assim pequenininho, só, não saía mais nada. Aí eles perceberam, na hora, parecia que eles tinham fé, o povo do faraó. Na hora eles percebiam que era o Musa.
O único problema que eles têm é isso. Só eles não querem se livrar, não é só porque eles querem só torturar-se, porque eles usavam eles como escravos. Se eles liberar, quem que eles vão usar como escravos? Eles precisam deles, para trabalhar. Novamente ele chamou o faraó, chamou o Musa e pediu para ele fazer a mesma coisa. Mesma coisa, ele prometeu também só parar de castigar. Só parar de castigar ele. Tudo bem, Musa levantou também, porque o castigo deles era uma coisa horrível, não é uma coisa assim simples. Como falei da outra vez, eles matavam os filhos. Todas as crianças que nasciam assim, recém-nascido, menino matava, menina deixava vivo. Aí eles, quer dizer, pararam de castigar para se livrar desse castigo e realmente se livraram e voltou as coisas normal para eles. O terceiro que veio até eles, Al-Qummal, a praga de piolho em todos eles. Eles não conseguiam dormir nas camas, não conseguiam entrar nas casas, não conseguiam. Às vezes o cara está assim, não tem nada, está na rua. Ele entrava em casa, está conversando com a mulher dele, pulava em cima dele os piolhos da cabeça dela e enchia a cabeça dele. E nos corpos, e coceira, horrível. Ficaram numa situação crítica, eles não sabiam onde se refugiar para se livrar disso. O povo de Israel, um membro deles está no meio deles, assim, tem 3, 4 egípcios, passando tudo, e um pulando para o outro, e o povo de Israel nem tocava. Nenhum piolho chegava neles. Nenhum. Subhanallah. Olha só, cada castigo, cada milagre, cada coisa que vinha para eles, subhanallah, é muito. Aí ele pediu de novo. O faraó, sempre o faraó e os grandãos que estão em volta dele, que pedia para Moisés levantar as mãos para o céu e pedir, pede para ser Deus, para ser Deus. Não é para meu Deus, nem porque para ele é Deus. Mas nessas horas, dessas necessidades, ele não consegue se livrar, tem que apelar para o outro Deus, o Deus de Moisés. Aí, de novo, Sayyidina Musa apelou, só que desta vez ele já tinha prometido que vai, além de parar o castigo, vai liberar eles. Se ele quiser sair com eles, né, vai liberar eles. Certeza, acabou, combinado, fizeram. Mesma coisa, não cumpriram, aí veio outro castigo que é Al-Jarad. Al-Jarad é o gafanhoto. Gafanhoto acabava com as plantações deles todinho. Atacava eles, acabava com as plantações do povo do Egito. Só que as plantações do povo judeu que era do lado, ele não tocava. Um milagre após outro. O que eu quero que vocês prestem bem atenção nesses milagres, como aconteceu, como eles testemunharam na frente, assim, que seja o povo do Egito era incrédulo demais, tudo bem. Mas o povo do Israel, que é os judeus, que testemunharam, que viram isso, nós vamos ver daqui a pouco o que eles fizeram. Depois de ver tudo isso, viver isso, que Allah subhanahu wa ta'ala protegeu eles com isso, né? E mesmo assim vocês vão ver o que eles fizeram. Por isso que eles escondem, hoje, eles sabem da história muito mais do que eu e vocês. Hoje eles escondem essas histórias, eles não deixam aparecer a verdade. Eles mostram nos livros ou nos filmes que eles põem, mas totalmente distorcido, totalmente errado. Aí veio outro castigo, que é os sapos. Sapos. Assim, colocava da jarra água assim, aparecia cada sapo assim. Não dava, nem água potável não tinha mais para beber, não tinha onde. Eles iam no judeu, pediam pelo amor de Deus, um pouquinho de água. Aí ele pegava a coisa, ele ia virar para a boca, saía um sapo. Muitos deles entravam o sapo na boca dele. De tanto que era ruim. Ele dava nojo mesmo. O último dos castigos, isso levou anos, lógico, não é um dia e outro. O último dos sinais do castigo, o sangue. O sangue, o que aconteceu? Em tudo que eles iam fazer, lavar a mão, lavar o rosto, em vez de sair água, sair sangue. Da torneira da água, do rio,
O Nilo mesmo, quando o judeu ia, o povo do Egito ia vir, tirava um pouco de água, na jarra que ele tirou, virou sangue. Vinha o judeu, saía água normal, bebia, normal. Olha só cada sinal, olha aquele milagre que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para eles. Quando no sangue, o povo do Egito não aguentaram mais castigo, não aguentaram mais, sabe? Até os ajudantes do faraó falaram para ele assim, deixa eles ir embora. Para que a gente vai ficar nessa tortura, não sei o quê? Aí ele falou para eles, tudo bem. Só que ele se distraiu, ele achou que eles não vão se deslocar tão rápido, né? Mas por causa desse sinal, e Allah subhanahu wa ta'ala, como milagre, ajudou eles também, eles foram, na hora que ele anunciou, à noite, no início da noite, eles já começaram a bater nas portas, todos os judeus, e saíram. 600 mil pessoas, para se mexer é pesado. E andaram a noite inteira, falou para eles não parar, a noite inteira, porque se o faraó vier atrás, vai vir com equipamento, cavalos, essas coisas, vai alcançar eles, né? Eles a pé. Aí ele apertaram e foram andar até o faraó no outro dia de manhã, na hora que nasceu o sol, ele começou a se morder de raiva. O que nós vamos fazer? Onde que nós vamos arrumar escravos? Como eu permiti isso, de tirar eles? Vamos atrás. Arrumou o exército, vamos atrás deles. Foi atrás deles, né? Só que eles já estavam bem longe, né? Aonde chegaram, que se chama hoje, passaram o canal Suez, né? E chegaram num dos leitos ou desvios do Mar Vermelho, né? Não é bem no mar, diz que num dos leitos assim, que sai dele, né? Chegaram lá e o faraó já chegou atrás deles. Em todos os outros milagres, ou nos primeiros, Sayyidina Musa, o primeiro, quando ele viu a cobra, ele se assustou, né? Lembra da história? Ele se assustou, ele ia fugir. Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, não fica com medo, volta. E no segundo, na hora que ele viu as cobras e os mágicos também, ele se abalou um pouco. Mas Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, você é mais forte, esquenta a cabeça. Quer dizer, ele já tinha mais fé, mas mesmo assim abalou ele um pouco. Só que nesse, o que ele falou? O povo começou, olha o faraó, já está chegando, já está perto, não sei o quê. Ele falou, Allah subhanahu wa ta'ala está comigo, com toda a segurança do mundo. Olha só, quando a pessoa tem a fé, quando a pessoa tem, sabe, a adoração certa, como a gente sempre fala, naquele hadith Qudsi que Allah subhanahu wa ta'ala falou, eu me torno o braço da pessoa que pede muito, que reza muito, eu me torno os olhos que ele enxerga, eu me torno tudo dele, entendeu? Quer dizer, forte, quando a pessoa chega a esse grau de fé. E ele realmente chegou a esse grau de fé, ele falou para eles com toda a segurança do mundo, Allah está comigo, e Allah há de achar caminho. Ele já estava bem perto, ali, bem encostado, falou, igual Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, na história dele, ele estava, quando ele fugiu do povo do Quraysh, ele e Abu Bakr, só ele e Abu Bakr, entraram na caverna, e a caverna estava bem próxima. Aí o Sayyidina Abu Bakr viu os pés deles, ali bem próximo. Ele falou, ya Rasulullah, se eles olharem para baixo um pouco, eles vão enxergar a gente. Aí o Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com toda a tranquilidade do mundo, toda a tranquilidade, ele falou para ele assim, o que você acha? O que você acha? Duas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro deles. Que vai atingir eles? O que vai atingir eles? Duas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala é o terceiro. Tranquilizou ele, tranquilizou assim, ele colocou a paz e a tranquilidade toda no coração, os pés deles assim, bem perto dos olhos deles. Isso que é fé, isso que é fé, isso que a gente, não é mensageiro e profeta só que tem isso, a gente pode ter isso, Allah, a gente pode ter isso, é só a gente ter ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, ligação direta com Allah subhanahu wa ta'ala, fazer súplicas, fazer pedido, fazer istighfar, né? Zikr, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah se torna assim também com a gente, dá essa tranquilidade e faz resolver todos os problemas que a gente tem, né? É só ter um pouco mais de fé. Aí o Sayyidina Musa, quando ele pronunciou essa palavra, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, põe o cajado na água. Ele colocou o cajado na água, abriu os mares. Tem histórias que falam abriu um caminho só, e tem histórias que falaram que para ir mais rápido abriu 12 caminhos.
12 caminhos, por cada tribo um caminho, né? E disse que ficou tipo vidro as paredes entre um e outro, para eles ficarem tranquilos, que o outro tribo está junto, para eles ficarem assim, sabe, animados. Olha só a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, para eles não se assustar, está tranquilo, está todo mundo junto ali. Atravessaram, e rapidinho Allah subhanahu wa ta'ala ordenou o anjo que secasse o caminho também, para não ficar lama, para não afundar, para não... Ficou sequinho, e saíram, e foram. O faraó achou que ia poder entrar, ele estava em dúvida, entrava ou não entrava, incrédulo, lógico, não tem fé, né? Entrava, entra ou não entra, como ele estava mexendo assim com o cavalo, e ele na frente, na época os comandantes ficavam na frente, estava mexendo assim, sem querer, ele tocou o cavalo assim, ele não queria entrar, aí o cavalo entrou, né? Ele tocou assim o cavalo entrou, ele não podia voltar. Por quê? Porque um exército inteiro está atrás dele, vamos chamar ele de covarde. Um comandante nessa posição jamais volta atrás, né? Aí foi, desesperado de medo, mas foi, né? Chegou assim, diz que os passos deles eram atrás do último homem do povo do Sayyidina Musa. Estava bem perto, muito perto, e ele estava tranquilo que vai chegar, vai alcançar eles. Só que assim que o último homem saiu, né, tranquilo, olharam todos tranquilos, aí Allah subhanahu wa ta'ala ordenou a água, fechou em cima deles todos, ele e o exército dele. Ele levantava desesperado, levantava a cabeça, a única coisa que ele conseguia falar, né? Amantu, quer dizer, acreditei no Deus. Ele não falou la ilaha illallah aqui, que é a chave principal que podia ter salvado ele. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso. Se ele tivesse falado, ele tinha se livrado. Se ele tivesse falado amantu billah, ele tinha se livrado. Quer dizer, a palavra assim, segredo de falar, ele podia ter salvado de todos os pecados que ele fez. Olha só a misericórdia de Allah, né? Mas ele não falou, ele só conseguia falar. Sabe por que ele só conseguia falar isso? Amantu bi Rabbi Musa. Só acreditei em Deus, o Senhor de Moisés. Só isso que ele conseguiu falar. Aí, sabe por que ele fazia isso? O Sayyidina Jibril, alayhi salam, o anjo Gabriel, contou isso para o Sayyidina Muhammad, porque o anjo Gabriel acompanhou a história de todos os profetas, todos, ele que trazia as mensagens para eles. Ele falou, Ya Muhammad, ele deu risada assim com o Sayyidina Muhammad, ele falou, Ya Muhammad, se você visse na hora que o faraó estava se afundando, né, e eu jogando água na boca dele, para ele não falar La ilaha illallah, subhanallah, ele falou, eu jogava água na boca dele para ele não falar La ilaha illallah, porque de tanto que eu tinha, ele falou para ele, nunca tive tanto ódio e tanta raiva com numa pessoa incrédula mesmo, como eu tive com o faraó, de tanto que ele torturou o povo, né? Depois fala que a gente que tem ódio, olha só, essa expressão e essa imagem que a gente transmite dos judeus, a gente falando do bem dos judeus e defendendo do faraó, que é do nosso povo, faraó árabe, não é? Allahu A'lam, mas que seja. Mas a gente vai à irmandade com a fé, com o Islã, com quem está ligado a Deus, não de quem, de origem de quem, não sei o quê, né? Então a gente defende eles, o que eles falam, os principais inimigos deles somos nós, né? Mas subhanallah, olha só como é que o Sayyidina Jibril, né, teve assim ciúmes, assim, como torturou tantas pessoas, vou deixar eles se salvar, né? Então ele fez isso, ele não conseguiu falar mais disso. Allah subhanahu wa ta'ala, lógico, misericordioso, né? Só o fato dele ter falado isso, Allah subhanahu wa ta'ala falou para ele, vou te salvar, vou salvar seu corpo. Gratidão por ele ter falado isso, só por ele ter falado isso. Veja bem, se ele tivesse se convertido naquele momento, tinha se salvado. Vou te salvar seu corpo para servir de exemplo para as outras nações. Hoje em dia, todo mundo que sabe a história, todo mundo que acompanha essa história, todo mundo que vê o corpo, teve aqui há pouco tempo no Brasil, o corpo do faraó mesmo, né? Nos museus e tudo, ele serve de exemplo para todo mundo, como ele ficou, o poderoso, que comandava, que fazia e tudo, e falava que era Deus. Olha só como era, eu vi na Penha, no shopping da Penha, como era o corpo dele, né? Subhanallah.
insignificante, parece um negócio assim, borracha, não sei se é réplica ou corpo, mas que seja, né? Serviu de exemplo só disso. Só que milhares e milhares de pessoas hoje falam de estudos normais, que foi um tipo de embalsamento, né? Que é bálsamo, que faz no corpo do ser humano. É um tipo que eles usavam, os egípcios naquela época, que milagroso, não apodrece nunca. Não era. Isso daí era Allah subhanahu wa ta'ala que fez esse milagre. Que fez esse milagre eternamente, até o dia do juízo final vai ficar. Né? O corpo dele vai servir de exemplo. Olha o poderoso. Olha o cara que falava que era Deus, que podia mudar a situação. Mas o corpo não consegue se mexer. O corpo dele eles acharam em século XVIII, né? Faz 200 anos que eu acho. Mas enfim, servir de exemplo e serve de exemplo, vai servir até o dia do juízo final, inshallah. Assim, né, que tiraram o corpo dele, lógico, levaram para guardar e tudo, como havia prometido, né? O povo judeu saíram daquele milagre, daquela situação, eles olhando o povo, o exército inteiro afundando, morrendo lá, olhando o próprio poderoso que estava torturando eles, estava lá aqui acabando. Tudo isso, e mesmo assim eles saíram de lá todos convictos que, né, o milagre foi feito, mas eles queriam algo mais. Mal secou os pés deles da água, ou até que seja, não tinha água, mas que seja, ainda eles acabaram de sair dali, começaram a cometer os erros deles aí. Daí para frente começaram a cometer os erros deles, né? E o primeiro erro deles, que quando eles subiram da água, a gente vai conhecer, inshallah, na próxima aula, inshallah, se a gente tiver vida e chegar até lá, inshallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, e obrigado pela paciência que Allah subhanahu wa ta'ala faz da gente divulgadores, e faz da gente que escute a palavra, escute esses exemplos e use o melhor deles, inshallah. Todos os muçulmanos, todos nós, inshallah, sejamos cabeça aberta para poder usar isso e fazer disso exemplo para a gente, e não simplesmente uma história, inshallah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.